Então, gente, bom, boa noite a todos, né? Falar aqui o pessoal que me perguntou por que que eu não tive hoje, né? A Tarde das Maravilhas, não tive. Também não tive como fazer a Jornada dos Salmos e a Jornada da Alegria, porque tivemos algumas coisas para a gente colocar em ordem com relação à igreja. A gente está cheio de planos e projetos, tem sido uma bênção. E a gente precisa realmente fazer tudo certinho para que a gente consiga, né? A gente consiga colocar no lugar as coisas que realmente temos sentido de direção da parte de Deus, né? Então, mas eu tenho certeza. O bom é saber que as pessoas estão gostando e sempre nos dando um feedback, né? Temos também ali o clamor da madrugada, tem sido uma benção. Uma benção. Bom, shalom para todos, né? Eu quero começar aqui. Talvez você possa encontrar alguém aí, alguém disposto aí nessa madrugada a fazer parte da jornada da alegria, né? Que bom a gente poder começar nosso dia, né? Falando um pouco sobre isso. A gente tem meditado no livro aqui de Joyce Meyer, que é 7 coisas aqui, ó, que podem roubar sua alegria. E uma das coisas, né, e ela vai falar aqui sobre o ladrão da alegria, o número 2 é o legalismo religioso, gente. O Senhor diz, olha só, em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Querido, se você passar tempo conhecendo a Deus e buscando o plano dele para a sua vida, ele o levará pelo Espírito Santo a caminhar em obediência à sua lei e o conduzirá à alegria. Veja só o que ele está nos dizendo aqui. Ele diz que vai nos dar um coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Mas a gente vai ter que o quê? Andar, né? Andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os obedeceis. A gente precisa, né, estar liberto de todo tipo de espírito de religiosidade, né? Porque o legalismo religioso, ele impede a verdadeira adoração a Deus, né? O que Deus quer que cada um de nós o adoremos em espírito e em verdade, né? Pessoas legalistas, né, como os fariseus dos dias de Jesus, eles se apoiam em suas próprias obras, né, em vez de se apoiar na obra de Cristo. Elas não têm alegria e não podem suportar se alguém está alegre por dentro. São pessoas religiosas e secas que não podem tolerar qualquer felicidade. Eu não sei se você já conseguiu aí identificar alguma pessoa assim, né? Alguma pessoa tão religiosa que não expressa nenhum tipo de alegria. Quando você vai dar risada, quando você vai brincar, quando você vai expressar sua liberdade em Cristo, você percebe que aquela pessoa ela está completamente enfesada, né? Ela está completamente fechada. São pessoas legalistas, né? Com espírito de religiosidade, que elas estão fazendo uma comparação. Elas acreditam que ser sério é ser espiritual. Eles conduzem a seriedade à espiritualidade. Na verdade, isso não passa de uma fachada, né? Onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade, né? Liberdade está entre nós, a liberdade de Deus está na nossa vida. Então, nós podemos ser felizes em Cristo. Mas pessoas religiosas e pessoas legalistas, elas tendem a vestir uma capa, vestir uma forma de ser e acha que aquilo ali é que é o certo, gente. O pior de tudo é isso. É que eles acham que essa é a forma correta e quer lhe colocar no plano dele, quer lhe colocar na caixinha dele, né? Então, se ele está se escravizando no legalismo, não precisa que você se permita isso.
né, a se apoiar na escravidão legalista, né, das obras, da sua própria obra e não na obra de Jesus. Nós somos chamados para viver na obra que Cristo fez por nós, né? Então, tem pessoas que elas associam isso à alegria. Eu conheço uma pessoa super alegre, eu amo estar com essa pessoa, tudo é uma gaiatice, brinca e ri. Já tem outras pessoas que são sérias por natureza e associam a seriedade à santidade. Muito longe, está muito longe, gente. Onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Os fariseus, gente, eles se apoiavam no legalismo. Eles removiam a alegria de tudo. Tudo que havia alegria, eles removiam. E eles queriam estar pregando de uma forma, agindo de uma forma, conduzindo de uma forma e querendo dizer, associar isso, como eu falei um pouquinho antes aqui, à santidade. Na verdade, está muito distante de santidade. Vamos ver o seguinte, a associação que se faz à liberdade, né, é quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, né, quando você obedece aos mandamentos de Deus, então você vai viver tudo aquilo. Eu porei meu Espírito em vós, né, eu lhe darei um coração novo, tirarei o de pedra, vou colocar um coração de carne, né, essa promessa que Deus fez, né? O legalismo causa muitos problemas. Ser dirigido somente por regras da religião pode impedir as pessoas de viverem os milagres que Deus está realizando todo dia. Como os fariseus que permaneceram cegos diante da misericórdia de Deus demonstrada aqui nessa história que eu vou ler para vocês. Então os vizinhos e os que de antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, e outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntando-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e levanta-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Era que dia? Ah, era sábado, né? Os fariseus eram contra Jesus, embora ele fosse o enviado de Deus e fizesse o bem por onde ele ia. Eles eram governados por regras, leis e costumes e ficaram furiosos quando descobriram que Jesus tinha ousado curar esse homem no dia de sábado. Até esse momento, os fariseus não tinham encontrado nada de que pudesse acusar Jesus, mas para eles o sábado era o dia errado para fazer qualquer tipo de obra, mesmo sendo a obra de Deus. Da mesma forma, regras governam nossa vida em muitas áreas, mesmo em nossas experiências espirituais, e podem nos afetar de forma positiva ou negativa. Mesmo quando as leis são basicamente boas, algumas pessoas, como os fariseus, se prendem ao legalismo religioso, uma adesão literal e inflexível à lei, e não podem realmente desfrutar Deus ou desfrutar da vida. Houve um tempo em que qualquer relacionamento pessoal com Deus era baseado numa série de regras. No Antigo Testamento, nós lemos sobre uma aliança de obras chamada de Antiga Aliança. Sob essa aliança, as pessoas tinham de seguir a lei. Quando cometiam erros, deveriam fazer sacrifícios para expiar a culpa. Havia tantas leis que as pessoas não podiam guardá-las totalmente, mas Jesus veio e estabeleceu a aliança da graça. Nessa nova aliança temos o maravilhoso dom da graça, por causa do sacrifício de Jesus lá na cruz. Nossa salvação e nosso relacionamento com Ele não mais são baseados na obediência a certas regras. Podemos ter um relacionamento pessoal com Jesus, você pode ter esse relacionamento pessoal com Jesus, no qual não temos de lutar para fazer o que é certo.
Tudo o que temos de fazer é crer, depender dele e agir de acordo com o que ele diz para que a gente faça, naquilo que ele diz para fazermos. O legalismo também, ele faz com que a gente perca os milagres, querido. Você quer viver milagres? Preste atenção. Nos versículos seguintes, observe como o legalismo impediu os fariseus de simplesmente perceberem a grandeza do milagre que Jesus realizou. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver, ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos e lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora viu, enquanto não lhe chamaram os pais. Veja só, os legalistas, os religiosos. Você notou como os fariseus examinaram minuciosamente o milagre, dissecando, tentando raciocinar a respeito dele? Gente, ali era Jesus. Jesus tinha feito um milagre naquele cego. E eles estavam duvidando, eles queriam pegar erros em Jesus, eles queriam duvidar a todo custo. Na verdade, eles não queriam que aquilo ali tivesse acontecido, porque eles são religiosos, são legalistas, e a legalidade não agrada a Deus, o legalismo não agrada a Deus. Quantas pessoas, porque um dia a gente pinta o cabelo de loiro ou de vermelho, vai que eu quero pintar meu cabelo de vermelho, e daí o que que tem? E aí os legalistas, eles associam que o meu cabelo vermelho vai atrapalhar na minha vida com Deus. E porque eu tô com o meu cabelo pintado de vermelho, então eu não tenho Deus. E o Espírito Santo, ele está limitado à cor do meu cabelo? Então era isso que estava acontecendo aqui. Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. Discutiremos o racionalismo mais tarde, mas a necessidade de entender tudo é um ladrão da alegria que nos leva a tentar mais para a nossa mente do que para o nosso coração. Preste bem atenção. Você considera necessário entender tudo o que acontece? Você quer compreender tudo, ter tudo sob seu controle em sua mente? Os fariseus também. Sabe quando você quer racionalizar tudo, quando você precisa entender tudo? Eu tenho que entender. Eles também queriam. Eles se envolveram tanto com o seu próprio raciocínio e ficaram tão ocupados com suas próprias obras da carne, tentando obedecer às regras e guardar a lei, que não tinham qualquer tempo para se alegrar, simplesmente descansar em Deus e desfrutar da vida. E eles esperavam que todos também fizessem o mesmo. Eles não conseguiram nem se alegrar no milagre daquele cego que tinha nascido cego. Eles não se alegraram, eles quiseram a oposição, eles quiseram descobrir que não, ele não nasceu cego, ou então, como foi mesmo? Fez um lodo, passou no olho e passou a ver e não foi sábado. Fez que dia? Sábado. Mas sábado? Como é que ele fez um milagre e no dia de sábado, né? Então, gente, na verdade, uma pessoa fala que eles esperavam um rei, não a um simples filho de carpinteiro. Exatamente. Eles esperavam aquilo que eles queriam, não é? O que eles imaginavam, mas não o filho de um carpinteiro, como bem falou, como bem colocou, um homem simples, né, do campo, um homem com toda certeza humilde, né, porque nunca se viu uma pessoa tão humilde como o nosso Senhor Jesus. Querido, o legalismo, ele complica tudo, né, e quanto mais a gente percebe que a mente das pessoas, elas são fechadas, mais elas se tornam pessoas legalistas. Olha só, os fariseus legalistas focalizaram-se apenas na quebra das leis, em vez de se alegrarem com a cura daquele homem cego, como eu falei agora. Ao invés de eles se alegrarem com a cura, eles estavam ali querendo procurar um erro em Jesus, a quebra da regra. A quebra da regra, o culto terminou tarde, a quebra do horário do culto. Você vestiu calça. Você está de calça? Tem que estar de saia. Você botou um lápis no olho. Não pode botar lápis no olho. Não, você cortou o cabelo. Não pode cortar cabelo. É muito... Se não fosse trágico, seria cômico, né?
E os interrogaram: é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho que nasceu cego, sim, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntem a ele: que idade tem? Falará de si mesmo. O homem tinha acabado de ser curado de uma cegueira de nascença e devia estar se sentindo muito feliz, queridos. As perguntas dos fariseus deveriam soar para ele como uma piada de mau gosto. Todo aquele interrogatório dos fariseus deve ter roubado sua alegria, porque pense aí, um homem que nasce cego, de repente Jesus vem e faz ele curar, realiza um milagre, vem um bando de fariseu querendo pegar, não acreditando que ele era um cego, querendo pegar Jesus em algum erro, mas e ninguém se alegrando. Então o legalismo, a religiosidade rouba a alegria. É possível fazer uma lei a respeito de tudo, e os fariseus tinham se prendido às leis irrealistas feitas por eles mesmos e não por Deus. Então, cuidado a você estar entrando num conceito, numa ideia de que o que você acha que é certo é uma lei de Deus. Deus, ele deixou princípio. Princípios são irrevogáveis. Os princípios de Deus são eternos. Deus, essas regras que os homens estão adotando, que homens adotaram e que homens adotam, são regras de homens, regras humanas. E você não deve estar se moldando ao padrão do homem, mas a um padrão divino, de Deus, da Bíblia, do princípio. Então, querido, numa desesperada tentativa de provar o contrário, os fariseus continuaram a interrogar o homem que Jesus tinha curado. E, ao invés de se alegrar, né, ao invés de fazer com que aquele momento fosse alegre para todos, não só para o cego, a família e os amigos, né? Então a gente percebe que o legalismo, ele rouba a alegria. Então um dos ladrões da alegria é o legalismo religioso. Mas a gente tem que mudar a nossa forma de pensar, né? A gente precisa mudar, pedir o Espírito Santo para falar ao nosso coração que ele pode agir, que ele pode nos ajudar, né? Que ele pode vir conosco, andar conosco, nos instruir o que podemos e o que não podemos fazer, nos levar a uma experiência íntima e sincera com ele, né? Ele nos ajuda a enfrentar os desafios, é o Espírito Santo, é o nosso relacionamento com ele. Fale com ele de manhã, fale com ele todos os dias, adore ele por meio da sua adoração, que é um estilo de vida. Mantenha essa comunhão com ele e ele vai falar ao seu coração. Ele vai ministrar, porque Jesus, ele quer se relacionar com você. O anseio de Jesus é ter um relacionamento com você, porque você vai descobrir grandes coisas quando você começar a falar com Jesus. Se você tentar fazer isso, falar com ele, se relacionar com ele, você vai ver que vai haver uma mudança na sua vida. Você vai começar a produzir mudanças, não por suas próprias mãos, não por sua própria força, mas o Espírito Santo, ele vai mudando você. O Espírito Santo vai agindo na sua vida. Então, sejamos libertos do legalismo. Veja os versículos seguintes, tem uma maravilhosa mensagem confirmando que somente a justificação pela fé e não por obras libera alegria em nossas vidas. E eu quero ler aqui Romanos no capítulo 5, no versículo de 1 a 2. Eu já estou terminando. Justificados, absolvidos, veja só, declarados justos e recebendo uma posição correta diante de Deus, pois, mediante a fé, apeguemo-nos ao fato de que temos a paz da reconciliação para mantermos e desfrutarmos paz com Deus por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o ungido, por intermédio de quem obtivemos igualmente nosso acesso, a nossa entrada, a introdução,
pela fé a essa graça, que é o estado do favor de Deus na sua vida, na qual estamos firmes, seguros e gloriamo-nos, regozijamos e exultamos na esperança da glória de Deus. Amém? Deus não planejou que vivêssemos escravo do legalismo ou sob qualquer outro tipo de escravidão. Devemos experimentar uma gloriosa libertação, devemos experimentar uma gloriosa liberdade de Deus, liberdade no Espírito, liberdade para desfrutar tudo aquilo que Deus nos deu por intermédio de seu Filho Jesus. Enquanto os nossos olhos estão tampados, a gente não enxerga. Aquele homem que nasceu cego, ele nasceu cego, sua cegueira era uma cegueira, eram os seus olhos físicos, mas os fariseus, eles estavam cegos espiritualmente. Satanás, ele tentará nos roubar do prazer de viver. Ele nos acusa, nos condena, nos sentencia, nos faz nos sentir inseguros, porque ele sabe que não podemos usufruir a vida e, ao mesmo tempo, ter sentimentos negativos sobre nós mesmos. Então, ele nos aprisiona nesses sentimentos negativos, de tristeza, de melancolia, no sentimento de insegurança, porque ele sabe que assim ele vai nos prender para que a gente não sinta justamente aquilo que Deus tem para nós. E graças a Deus, querido, que nós podemos quebrar a sua armadilha e começar a desfrutar a liberdade e a libertação comprada por intermédio do sangue de Jesus para nós. Então, nós podemos, A gente leu aqui a respeito do nosso direito de sermos livres no texto agora. E em João 8 diz assim: se vós permanecedes na minha palavra e a minha palavra estiverdes em vós, olha só, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. E novamente no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres, preste atenção. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fora legalismo. Fora, querido, religiosidade. Você está desfrutando a liberdade espiritual em Jesus ou sacrificando sua alegria porque está preso ao legalismo, a um rígido padrão de pensamento que o faz crer que você tem de fazer tudo certo? Teve uma pessoa que estava congregando conosco, um menino de Deus, chegou cheio de vícios, e ali nos dedicamos a uma campanha de oração matinal com eles. E ele veio com vício no álcool, ele bebia muito. E ele veio e a gente pagou um preço ali com ele. E ele ficou anos com a gente. Eu acredito que no 4º ano, mais ou menos, ele servia muito na igreja. Quando ele, de repente, decidiu sair. Porque alguém em uma outra congregação, numa outra igreja, disse que os nossos louvores não agradavam a Deus e que tinha que cantar o louvor da harpa, que aquele sim era o louvor ungido, Então a gente precisa sair fora disso aí, gente, pelo amor de Deus. Deus ama. Hoje mesmo estava fazendo o meu devocional, o devocional do Clamor da Madrugada fala sobre isso. Nós somos planejados, nós somos feitos para agradar a Deus. O nosso louvor, o louvor que eu dou, o louvor que você dá, você canta uma canção, um exemplo, uma canção que você canta agitada, eu canto uma canção mais calma. Todas elas é adoração, porque está vindo da minha vida, o estilo de vida, não é o louvor, mas é o adorador, e Deus está em busca dos adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E Jesus veio para que pudéssemos ter e desfrutar a vida em plenitude. E, gente, a plenitude é até transbordar. A vida que Deus tem para você é uma vida plena, até transbordar. Quando você começar a perceber que está transbordando, aí você está assim, no ideal de Deus. Seguir um estilo de vida, querido, sufocante e legalista, nos levará a obras e esforços inúteis, que nos farão lutar e viver em frustração. Lembre-se, não há escravidão ou peso em Deus. Suas regras
Sua maneira para fazer as coisas trazem satisfação e libertação. Sentir-se culpado e condenado na maior parte do tempo não é liberdade. Sentir tormento emocional e mental não é liberdade. Sentir-se triste e deprimido também não é liberdade. Você já chegou ao ponto de estar cansado de tentar cuidar de tudo? Você deseja desistir disso e pedir a Deus que o ajude? Se é assim, então vamos fazer essa oração agora? Vamos lá? Pai, estou cansado de ser legalista e complicado. Apenas quero ter alguma paz e desfrutar minha vida. Assim, Pai, dai-me o desejo de fazer o que é certo aos teus olhos. Se tu não fizeres isso, então não poderá ser feito. Coloco minha confiança em ti. Amém? Então, querido, eu encorajo você a colocar todos os dias a sua vida diante do Senhor e colocar de lado as limitações e derrotas do legalismo e fazer o seu melhor, começando agora mesmo a desfrutar uma vida de liberdade que Deus preordenou para nós por intermédio de Jesus. E em vez de perder sua alegria por causa do legalismo e das regras autoimpostas. O próximo guarda da alegria lhe mostrará como encontrar a liberdade para viver justiça, paz e alegria, enquanto Deus cuida de todas as coisas da vida. Então, a gente estudou o ladrão da alegria, né? O segundo ladrão da alegria, que é a religiosidade, o legalismo religioso, né? E agora eu vou falar um pouco sobre o guarda da alegria. Para cada ladrão da alegria, a gente está apresentando o guarda da alegria. Então, o guarda da alegria é seja livre em Cristo, querido. O salmista Davi, ele escreveu assim: eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Assim, presta atenção, assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, ouvindo-a, recebendo-a, amando-a e obedecendo-a. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Se você verdadeiramente ama a palavra de Deus, se você ouvi-la, recebê-la e obedecer a ela, terá liberdade e viverá com largueza. Em outras palavras, querido, a vida não será dura, difícil e frustrante. Sua alegria é plena quando você crê nas promessas de Deus e obedece aos seus mandamentos. Hoje estava falando sobre os princípios de Deus. Nós cumprimos os princípios e Deus cumpre com as promessas. Então a Bíblia ela ensina que aqueles que desobedecem às instruções de Deus e não atentam para a sua palavra, não entram no lugar de descanso que ele lhes oferece. Assim, quando você se sente frustrado ou perturbado porque tem perdido sua paz e sua alegria, pergunte a si mesmo: estou crendo na palavra de Deus? Por que estou tão triste assim? Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera, pois, no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Querido, a única forma de sermos livres dos conflitos é crer na palavra e obedecer ao que Jesus colocar em nossos corações para fazer. Crer na palavra de Deus nos liberta, né, das lutas para que possamos descansar das promessas da palavra. Que coisa linda! Crer na palavra de Deus nos liberta das lutas para que possamos descansar em quê? Nas promessas da sua palavra. A Bíblia diz: nós, porém, que cremos, aderimos confiança e nos apoiamos em Deus. Entramos em quê? No descanso. Se seus pensamentos têm se tornado negativos e você está cheio de dúvida, é porque você parou de ouvir e obedecer a palavra de Deus, né? E logo que você recomeçar a crer na palavra, sua alegria vai retornar, seu prazer vai retornar, a vida de Deus brota em você e você vai estar andando com largueza novamente. E esse lugar de descanso em Deus é onde Ele quer que você esteja cada dia de sua vida. Esse é o plano original de Deus. A lei não tem poder. O alvo da lei é restringir as tendências malignas naturais do homem em seu estado decaído, mas a lei em si mesma é ineficiente, porque não controla o comportamento humano. Em outras palavras, a lei
não tem poder para fazer as pessoas desejarem obedecer à lei. Então, queridos, o guarda da alegria é você ser livre, se sentir livre, porque a graça muda os nossos desejos. Paulo explicou que a graça de Deus é o poder para sermos libertos de tentação, libertos de todo mal. Então, queridos, eu quero encerrar aqui dizendo para você, confie na direção do Espírito Santo. Confie que Ele vai falar com você, porque a alegria vem ao seguirmos a direção de um coração que se tornou justo pela graça de Deus. É um coração que crê na graça, que recebeu a graça, que vive pela graça, que entende a graça, que depende da graça e não do seu próprio esforço, que depende da graça de Deus, do amor de Deus. Quando as pessoas entendem que elas precisam fazer alguma coisa para ser amado, para serem aceitas, elas não estão entendendo a graça de Deus. Elas estão achando que elas merecem, que o esforço dela é por isso que então elas têm que se vestir daquele jeito, elas têm que falar daquele jeito, elas têm que se comportar daquele jeito, porque é daquele jeito que elas vão conquistar, né? Elas vão atrair, né? Elas vão tomar posse, quando na verdade Cristo pagou o preço. E nós recebemos pela fé. E pela graça nós somos justificados, pela fé fomos justificados. Porque eu creio em Jesus, eu recebo Jesus e sou justificado mediante a fé. Então é a fé em Jesus, foi Jesus quem fez a obra, não fui eu, não foi você, não é homem, não foi pastor, não foi pastora, foi Jesus. Então ele pagou um preço. Então ele nos aceita não pela roupa que eu visto, não pelo corte do meu cabelo, não se eu boto um brinco ou boto uma maquiagem ou não boto, não. Ele fez, ele conquistou a minha salvação. Eu recebi ele, então pela fé eu recebi meu Jesus e eu tenho direito. Então as pessoas elas querem que você acredite como elas acreditam. Você precisa acreditar como Jesus lhe ensinou. Amém? Então, querido, ore a respeito de tudo, ore a respeito da sua vida, ore a respeito da salvação da sua família, entregue sua casa, né? Ore e fale com Deus sobre tudo, porque a oração vai ajudar você a descobrir as mudanças que Deus quer para sua vida. A oração vai te ajudar a descobrir coisas lindas que Deus quer que você faça, por onde você vá, por onde você vai andar, o que você vai fazer, como você falar, porque a oração vai te ajudar cada vez mais a depender do Espírito Santo. Então faça propósito com Deus e tenha isso em mente. Deus quer te dar alegria de seguir a Ele, sendo livre desse legalismo tradicional e ver as coisas novas que Deus quer que façamos. As pessoas que sentem condenação porque não conseguem obedecer às regras, elas permanecem desapontadas consigo mesmas e não podem desfrutar do seu relacionamento com Deus, porque elas não conseguem atingir aquele padrão estipulado pelo homem. Então elas se sentem frustradas e aí elas abandonam na caminhada, no meio do caminho, porque elas não conseguem alcançar o padrão que o homem está adotando. Mas Deus tem um padrão. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quero finalizar dizendo para você que esse segundo guarda da alegria, que é justamente você ser livre, que é justamente você ser entendido, que Cristo te amou primeiro, você foi recebido por Jesus, Jesus te ama assim como você é, assim mesmo, porque foi Ele quem te fez. Jesus tem um amor infinito por você, a Bíblia fala que o amor dele é incondicional. Gente, o amor de Deus não tem condição alguma, é incondicional, não tem nada que você faça para ele te amar mais, nem nada que você deixe de fazer para ele te amar menos. Ele simplesmente te ama assim como você é, e ele está disponível para você e disposto para te dar essa alegria. Siga Deus, permaneça nesse caminho. Ele quer restaurar a alegria de você segui-lo, de você servi-lo, de você se sentir
parte dele. Jamais olhe para trás. Jamais olhe para trás. Deus não quer que a gente olhe para trás. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Que Deus te abençoe. Que amanhã a gente vai voltar mais cedo na Jornada da Alegria. Então, eu peço que vocês estejam, se você gostou do estudo, junto conosco amanhã, tá? Hoje foi mais tarde, por conta eu expliquei aqui no início, mas eu espero vocês amanhã na Jornada da Alegria e que Deus te abençoe. Guarda tudo isso no coração. Amanhã daremos, sabe o quê? O estudo de amanhã vai ser muito bom. Deixa eu mostrar aqui para vocês, porque esse livro, né, que eu estou fazendo com vocês é 7 coisas que roubam a nossa alegria. Eu comecei falando sobre o que Deus tem para nós. Ele quer te ver feliz, né? Ele tem prazer na sua alegria. Deus não é um Deus que quer que você sofra, que faz com que você sofra, que quer que você... Ele não tem prazer na dor e no sofrimento de ninguém. Ele tem prazer na sua alegria. Então ele fez para você se sentir pleno, para ter uma vida plena, e essa vida vai transbordar. Então estudaremos amanhã o guarda da alegria,